Tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nesse momento queremos estar refletindo junto com os amados a palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 3, a partir do verso de número 16. Amém? Mas antes de estarmos orando, antes de estarmos meditando, vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor possa nos abençoar através dessa palavra. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, tome em tuas mãos as nossas vidas, santifique a cada um de nós, derrama da tua graça, da tua glória, da tua unção, do teu Espírito, que teu nome seja glorificado, que teu nome seja exaltado, que teu Espírito Santo venha falar mais e mais aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo a palavra, que nos diz assim no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra muito conhecida por cada um de nós. Aqui fala do amor incondicional de Deus por cada um de nós. E fala também de um tema muito importante, que é um tema sobre a salvação, né? Nós podemos aqui, na nossa introdução, apresentar exatamente esse tema. Então, o tema que nós vamos tratar aqui, antes de iniciarmos a palavra, é um tema sobre a soteriologia de Deus, ou seja, é o estudo da salvação humana, né? A palavra soteriologia, ela tem duas divisões: soteros, que significa salvação, e logos, que significa palavra, ou seja, através da palavra de Deus é que as pessoas vão ser salvos, ou estão sendo salvas, né? Ou permanecerão salvas, estando centradas na palavra, fazendo a vontade de Deus. E aqui o texto vai nos informar, já no primeiro versículo, algum detalhe muito importante, que é o amor de Deus pela humanidade, porque a Bíblia declara que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, em primeiro lugar, Deus nos amou de um modo incondicional. Em segundo lugar, esse amor e essa entrega teve um objetivo concreto, definitivo. O amor de Deus aqui por nós é um amor incondicional, um amor que o próprio Deus doou o seu próprio Filho unigênito, e tem um objetivo. Para quê? Para que todos aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus, derramar do amor de Deus por nós, tem o seu objetivo, tem o seu ponto, tem o seu alvo em nós. O segundo ponto que eu quero aqui pontuar é que a Bíblia declara aqui no verso de número 17, dizendo: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus envia o seu Filho, Deus tem um amor incondicional pelo mundo. A ideia de Deus é trazer o seu Filho à Terra para não condenar o mundo, mas para que
o mundo fosse salvo por ele. Aqui a Bíblia declara que Deus envia o seu Filho para quê? Para que não condenasse o mundo, mas para que, através de Jesus Cristo, o mundo fosse salvo por ele. E aí, querido, aqui há uma coisa muito importante que nós precisamos entender e compreender, né? Nós precisamos agora analisar de uma forma muito apropriada, informando exatamente o que Deus requer de cada um de nós, o que Deus requer da humanidade, introduzindo o seu Filho unigênito para que toda a humanidade fosse salva por ele, né? Essa iniciativa de Deus, esse doar de Deus por nós, esse amor que é um amor que nos ama de tal maneira que não podemos calcular, não podemos imensurar, tem também o seu valor de sacrifício no que diz respeito à nossa entrega ao Senhor, a nossa resposta a essa iniciativa de Deus. A iniciativa de salvar vem de Deus, a iniciativa de nos resgatar vem de Deus, mas nós precisamos responder essa iniciativa. E aí, a partir do verso 18, nós temos exatamente algo muito importante aqui, porque aqui Deus vai definir quem vai responder, quem entende que precisa responder, e aquele que entende que não tem valor a cruz do Calvário, não tem valor o sacrifício vicário na cruz do Calvário por Jesus Cristo, através do seu amor por cada um de nós. Aqui diz aqui, no verso de número 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a iniciativa de nos salvar, como eu acabei de falar, é de Deus, mas nós também temos que ter a iniciativa de crer em Deus, de querer Deus, de querer que Deus seja o nosso autor e consumador da nossa fé, seja o Senhor da nossa vida, seja a nossa esperança, seja a nossa salvação. Amém? Em terceiro lugar, a Bíblia declara o seguinte: a condenação é essa. Aí ele fala exatamente da definição de quem não crê, de quem não vai se aproximar dele, de quem não vai ter essa condição de relação com ele e que não vai querer essa tão iniciativa, esse amor tão próprio de Deus em relação à humanidade, em relação a cada um de nós, e não vai querer essa salvação que tão de perto está tentando nos abraçar, tentando nos colocar nos braços do Pai. Aqui no verso 19 diz o seguinte: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que o mundo, porque as suas obras eram más. Vejam, a Bíblia declara que a condenação é essa. Por que João, o Evangelho de João, está dizendo exatamente isso? Ele diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí diz o seguinte: porque qual era a definição dos homens amarem as trevas mais do que a luz? Porque as suas obras eram más. Ou seja, nós, quando Adão e Eva pecou, nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos perdidos em trevas, sem luz, sem direção, sem, como que eu posso dizer, condicionamento para chegarmos até a luz. A luz veio até nós, mas a luz não foi concatenada por nós, porque nós, em algum momento, nós rejeitamos essa luz. E aqui a Bíblia declara que a luz veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós estávamos destituídos da glória de Deus.
E aí, no verso de número 20, diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Vejam, aqueles que continuam em trevas, aqueles que continuam rejeitando a luz, eles não vêm para o Pai, porque eles entendem que as suas obras serão reprovadas. E quantos nos dias atuais, queridos, quantos nos dias atuais exatamente isso, embora eles estejam afastados da presença de Deus, embora eles estejam em trevas, embora eles estejam passando dificuldades, eles não querem receber a sentença de Deus momentânea, dizer: olha, você está errado, você está passando por situações adversas porque você tomou decisões erradas, volte para a luz. Ou seja, em algum momento Deus está reprovando essas ações humanas, em algum momento Deus está trazendo seu juízo sobre essas ações humanas, porque entende que as suas obras são más. E aí nós precisamos, a cada dia mais, compreender que nós precisamos estarmos próximos da luz. A luz que evidencia a obra de Deus, a luz que evidencia a graça de Deus, a luz que evidencia o poder e a manifestação do poder de Deus. No verso 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, lembra que nós começamos a falar que aqueles que creem em Deus terão a vida eterna, mas aqueles que não creem em Deus já estão condenados? Exatamente isso. Ou seja, Deus vem ao mundo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de lares ou de contexto. Deus quer salvar a todos, mas é necessário que também nós tenhamos a iniciativa de buscarmos a presença de Deus. E aquele que busca a presença de Deus, aquele que pratica a verdade, vem para a luz, e as suas obras são manifestas, porque são feitas em quem? Em Deus. Nós só podemos praticar a verdade, nós só podemos ter obras perfeitas em Deus. E a partir desse momento que temos a luz de Deus em nós, a presença do Espírito de Deus em nós, nós temos verdadeiramente a paz de Cristo em nossos corações. E qual é o objetivo de Deus trazendo o seu Filho à terra? Primeiro, nós precisamos entender que ele veio salvar a humanidade. Então, para quem é essa salvação? Em primeiro lugar, a salvação é para aqueles que se arrependem. Em Lucas 5,32 diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em segundo lugar, a salvação é para aqueles que estão perdidos. A Bíblia diz em Lucas 19,10, dizendo assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Então, ele veio salvar os que estavam perdidos. Jesus aqui não faz acepção de pessoas, como eu acabei de informar aos amados irmãos. Em terceiro lugar, para os que creem em Jesus Cristo. Nós já vemos aqui, quem crê nele, aqui diz aqui, quem crer nele não é condenado, mas é dada a ele a oportunidade de ter uma relação com o Pai, e as suas obras são manifestas por Deus, porque são feitas em Deus. Aí aqui em João 3,16 diz o seguinte, que é o texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, dizendo o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Em quarto lugar, queridos, a salvação é para aqueles que se convertem. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19, diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem para Deus,
para que os seus pecados sejam cancelados quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos arrependemos, nos convertemos. A palavra metanoia é mudar de direção, né? Uma palavra grega, mudar de direção. Quando nós mudamos de direção e acertamos o alvo, que é Cristo Jesus, os nossos pecados são cancelados pelo poder da palavra de Deus. Em quinto e último lugar, são para aqueles que confessam, que professam o nome de Jesus. Se aqui a Bíblia declara em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, dizendo o seguinte: se confessaras com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é necessário nos confessarmos ao Senhor os nossos pecados, e entendermos que somos pecadores e compreendermos que Ele é Deus. E aí o Senhor vai nos salvar, né? Aqui dizendo aqui, se crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que nós precisamos valorizar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos valorizar o amor de Deus incondicional por cada um de nós. Deus não veio fazer acepção de pessoas, Deus não veio buscar só a sua nobreza, Deus não veio buscar só os pobres, mas Deus veio buscar a todos. Deus vai buscar todas as pessoas. Deus vai buscar as pessoas que estão perdidas, afastadas, pessoas que estão em meio a situações com angústia, com dificuldades de caminhar. Deus vai buscar a todos. Pessoas que nos dias atuais estão passando por períodos de aflição, né, em meio a drogas, em meio a latrocínio. Todas essas pessoas Deus veio salvar, Deus veio libertar, Deus veio dar uma nova oportunidade. E essa oportunidade se chama eternidade. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, mas Deus nos dá a porta da oportunidade, que é a salvação. A salvação, querido, ela não é um caminho muito fácil de trilhar, porque há duas portas, uma porta muito larga em que as pessoas passam por ela, porque passam sem dificuldades, mas a porta da salvação é uma porta estreita, porque nós precisamos a cada dia lutarmos para entrarmos no céu de glória. Que você nessa manhã possa ter essa confiança em Deus, que você nessa manhã possa ter a certeza e a convicção que Deus quer te salvar. Deus amou o mundo de tal maneira, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que ele pudesse crer no unigênito do Filho de Deus, para que obtivesse a vida eterna. Dessa mesma forma eu te digo, querido, nessa manhã, querida, nessa manhã, se Deus você ainda não deu a porta do teu coração para Deus, não abriu a porta do coração para Deus, a sua alma, o seu espírito ainda não doou para Deus, eu quero te dizer nessa manhã, Deus está te chamando para que você seja salvo por Ele. Deus quer ter uma relação com você, mas a você que já está firme em Cristo, eu quero te dizer, permaneça, porque nós vamos morar no céu de glória. Deus a cada dia se aproxima da sua vinda, e eu creio que Ele vai resgatar a igreja do Senhor, e quer resgatar muitos antes que chegue o juízo de Deus sobre essa terra. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus contemple a você, Deus contemple a tua família, Deus derrame a sua graça sobre você, porque Deus te ama de uma forma incondicional. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Pai eterno, Deus santo, Deus justo, tome em tuas mãos as nossas vidas, derrame a sua graça, a sua glória, continue a manifestar o seu Espírito e o seu poder